Hello, olá, tchau, salut. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Não Existe Tentar. E eu sou a Caterine Barros, sou host desse podcast e estou aqui com o meu parceiro... Saulo Camelo. I'm very excited for today's guests. E hoje nós estamos aqui pagando esse mico, falando em vários idiomas, porque a gente está aqui com as meninas da Versátil Idiomas, Elaine Caligari e Juliana Fusaro. Ambas estão na Versátil aí empreendendo, né, há 8 anos já no mercado, são professoras, né? Elaine professora há mais de 26 anos. E Juliana também há muitos anos. A gente está aqui para contar mais uma história de pessoas que são fazedoras, estão aí empreendendo, atuando no mercado e fazendo acontecer, não tentando, como a gente gosta de falar. E eu gostaria de começar, meninas, perguntando com a nossa pergunta-chave, que é: existe tentar? O que vocês acham sobre isso? Não, pra mim, assim, você consegue, você tem que tentar fazer, mas quando você tá tentando fazer, você já tá fazendo porque você vai obter o resultado, né? Então, a gente sempre acha uma solução pra tudo. Vem um desafio, não, vamos atrás que a gente vai conseguir, a gente vai fazer, né? Então... hoje de manhã teve um exemplo, né? A gente tá fechando com uma empresa em Porto Alegre e elas querem, a empresa quer aula presencial. Não existe tentar, nós vamos conseguir. E realmente agora a gente já está com 3 professores querendo dar aula presencial lá. Até ontem à noite não tínhamos ninguém. Então a gente estava falando exatamente, vindo para cá, eu e a Ju. Essa frase é muito nossa também, né? Não existe tentar, nós vamos fazer. E é justamente sobre isso, assim, a gente fala muito o nosso mindset, que é nem sempre você vai conseguir, mas o não tentar é sobre você encontrar soluções alternativas para resolver aquele problema, aquele desafio. Isso surgiu muito quando a gente ouvia muito o pessoal da equipe falando, vou tentar. E a gente falava, poxa, você já começa com aquele sentimento de derrota, né? Você já começa com aquele sentimento de não sei se vou conseguir. Então é muito essas histórias que a gente quer contar aqui de pessoas que de fato fazem acontecer, assim como vocês. E como você contou agora, quando você está fazendo, parece que o universo ele se congrui para chegar naquele resultado que você precisa, né? Então, a gente acredita muito nisso. Sim, na força da mente, na força do pensamento. Isso é papo para outros dias e outras coisas ainda. Mas isso tem muito nisso, né? Também nessa frase, né? No que ela tá levando, né? Ela é muito Sim. Durante a pandemia, né, a gente desenvolveu uma prova online para as universidades, para o mestrado, para doutorado. E na época eu ouvi de algumas pessoas, mas não vai dar certo, vocês não vão conseguir. Eu falei, não, a gente vai. Eu não entendo de TI, mas fui atrás de um monte de gente de TI para conseguir viabilizar essa prova, parte pedagógica também. E hoje a gente está já aplicando a prova desde a pandemia. Então, assim, não existe isso. Já certificamos mais de 2.500 alunos desde a pandemia. E as pessoas falavam, não vai dar certo. Deu. Ele está em pleno andamento, né? Vocês entenderam porque elas estão aqui, né, pessoal? E conta pra gente, então, pra gente também começar a aquecer, como que surgiu a Versátil, como que surgiu essa parceria, como que nasceu tudo, né? Hoje vocês, enfim, a gente vai falar um pouco mais de tudo que vocês fazem, e as aulas, enfim, mas como que começou? Como foi o começo dessa história de vocês juntas? Conta da nossa amizade primeiro, aí eu entro na... Nós nos conhecemos há uns 17 anos atrás, na academia, no vestuário da academia, eu me trocando, falando no telefone sobre aula de inglês, Juliana se trocando, falando no telefone sobre aula de inglês, aula de italiano. Aí Juliana, muito simpática, falou, você dá aula de inglês? Eu também. Minha cara é você. E aí começamos, aí viramos amigas, quando eu não podia atender um aluno, passava para ela, quando ela não podia atender, passava para mim. Começamos uma gigante amizade, uma grande amizade, porque antes de sócia, somos amigas, né? E aí, Juliana, tem que contar essa história, sempre me chamou para ser sócia dela, sempre. E eu, né, fazendo outras coisas, com filha pequena, com outras responsabilidades. Falei, Ju, agora não dá. Por enquanto não dá, acho que ela ficou uns 12 anos seguidos. Não tentou, né? E tem uma coisa que ela fala que me emociona, só de falar já estou emocionada.
Ela já teve uma escola com outro sócio e quando eu resolvi bater o martelo, vamos, Gio, agora vamos fechar, vamos abrir a Versátil. Ela me falou que na vida dela inteira, ela só tinha 2 pessoas para ser sócia dela. Uma, ela já tinha sido sócia, não deu certo, e eu. Pronto, aí eu chorei e aceitei. Não, é exatamente isso. Porque acho que para a sociedade, assim, tem que ter muita confiança, né? Compartilhar valores. E eu tive essa outra sociedade antes. Eu falo que deu certo, assim, que era um modelo de franquia e eu queria empreender, ter uma bandeira branca, né? Ter outros tipos de serviço e a franquia acaba limitando. Sim. E aí, né, desfizemos essa franquia, essa sociedade, e eu falei, não, a outra sócia que eu teria é a Elaine. Se não for Elaine, não vai ser. E estamos aqui, né? Há 8 anos juntas, né? Sem nenhuma briga. Nunca brigamos. Isso. Nunca. É um milagre. Claro que existe algumas coisas que a gente conversa, né? Acho que a gente teve 3 conversas bem sérias durante 8 anos. Eu tive 3 conversas bem sérias como sócio hoje. Mas uma coisa que eu queria também falar com vocês e até perguntar, porque é uma história legal, é o nome. De onde surgiu o nome Versátil? Agora eu te tá. O nome Versátil. A gente estava atrás de um nome para a empresa, porque, na verdade, tinha um esboço já. Eu tinha começado 6 meses antes, digamos assim, antes de a Helena entrar. Já tinha alguns professores, mas ainda não tinha registrado a marca, né? E depois, quando a gente realmente falou, vamos começar para valer, então precisamos ter um nome, né? Precisamos começar, né, de verdade, registrar. E aí eu ficava olhando para tudo na rua, ouvindo o que as pessoas falavam, procurando. E aí vinham 1000 ideias, eu procurava na internet, às vezes já tinha, às vezes não tinha, mas eu falava, será? E aí, numa conversa com a minha sogra, com meu marido, numa pizza, ela falou a palavra versátil. E aí, falei, gente, versátil, é isso. Aí eu fui procurar depois para ver se tinha, não achei, eu vi versátil em outros segmentos, né? Mas é porque o versátil, acho que é uma palavra assim, mostra tudo, mostra flexibilidade, mostra, né? Enfim, eu acho uma palavra sensacional. Então, quando eu ouvi o versátil, eu falei, é isso. Não. Beijo pra Marcinha, sogra da Não, e eu preciso dizer, eu acho esse nome incrível, porque eu acho que é isso, o idioma, ele te permite, na verdade, você ser versátil, né? Você se adaptar, você estar em uma outra cultura, ou precisar fazer um negócio com pessoas de outra nacionalidade, né? Precisar ensinar alguém, enfim, e ele te permite ser versátil. Então, acho que foi uma feliz escolha aí de vocês. A gente adora, a gente ama o nome. A gente ama. E muitas vezes eu sei que a gente recebe, né, muitos clientes que ou estão escolhendo a marca, ou já tem o nome, mas vem criar a marca com a gente. E às vezes a gente fala assim, sério que vocês vão seguir com esse nome? Ou algo que não tem nada a ver. Ou às vezes a gente fica aqui, né, com a equipe quebrando a cabeça para criar opções de nomes para ajudar os clientes. Então é algo muito delicado mesmo. E eu acho que super casou. E isso torna a marca de vocês forte também por isso, né? A verdade é o seguinte, a gente foi para o mercado realmente na versatilidade, porque nós atendemos desde criança, 5 anos de idade, até jovens de 100, 102, que na pandemia veio fofinhos, né? Vieram muitos idosos querendo estudar italiano, francês, tipo, não tenho o que fazer, agora eu consigo fazer o que eu gosto, e eles são nossos alunos até hoje, e a persona principal, que esse sempre foi uma coisa para mim, falar, Gil, nós somos versáteis. Por que precisa ter uma persona? Eu não entendia muito, agora eu entendo. Agora passei. Mas, na verdade, o que a gente entrega para o mercado é versatilidade, né? E com o tempo foi se tornando cada vez mais versátil também, né? Porque começou com 4 idiomas, hoje nós estamos com 9 idiomas. Exato. Os professores são versáteis, então tem desde professores que a gente fala que são mais metódicos, até professores que têm outro perfil. Então, os professores também são versáteis e a gente sempre tenta casar o perfil do aluno. A gente tenta não, a gente casa o perfil do aluno com o perfil do professor, né? Sim. Então, as pessoas são versáteis, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Então, e cada vez está, né, nos nossos serviços também, né? Começaram com aulas, depois expandimos para traduções, expandimos para provas de mestrado e doutorado e por aí vai, né?
Não, e a questão, você falou, né, as pessoas são versáteis. E a forma de aprendizado, hoje a gente tem, né, tá muito se discutindo sobre isso, né, neuropsicopedagogia, enfim, essas questões pedagógicas de o quanto as pessoas aprendem de formas diferentes e principalmente como é difícil você, um adulto aprender, né, você ensinar para um adulto como ele aprende, a questão de você aprender uma língua que não é sua língua nativa, ou que você, por exemplo, eu falo inglês, estudei durante muitos anos, mas tive uma facilidade muito grande por consumir conteúdos em inglês. E hoje eu sei que tentando aprender outras línguas é uma dificuldade, porque a gente não consome os conteúdos, né, de outros países, enfim, como a gente acaba tendo bastante influência americana, enfim. Mas como é para vocês, assim, essa questão de ensinar alunos mais velhos, enfim, hoje ele é o principal público de vocês? Mais velho quanto você diz, assim? Que não são crianças, vai. O nosso... Adultos, vai. O nossa persona, né, vai de 30, né, a uns 55, que é o mundo corporativo, né? Existe um preconceito em achar que as pessoas que são mais velhas não aprendem idiomas. Aprendem, só que tem metodologias diferentes, né? Mas todo mundo aprende. Claro, eu sempre falo para as minhas amigas que estão tendo filho, enfim, 2 anos já começa a pôr a criança para assistir coisas em inglês, legenda em inglês, mas ela vai entender, porque a massa encefálica está livre de qualquer coisa, não tem conta para pagar, não tem obrigação, não tem nada. Então, quanto mais idioma você colocar lá, show de bola, né? Tem até uma pesquisa que diz que até os 7 anos de idade ele pode aprender zilhões de idiomas enquanto criança. Claro, passou dos 7, pré-adolescência, adolescência, adulto, aprende também, mas com metodologias diferentes, né? Mas não existe assim, não vou aprender. Vai aprender. Todo mundo é capaz de aprender qualquer língua? Todo mundo. A gente tem, assim, inúmeros casos, né? Mas, como a Elaine falou, a gente tem alunos com 80 anos fazendo aula de francês e super empenhados. Então, isso que eu ia falar. Claro que depende do aluno também. Ele tem que querer, né? Ele tem que estar condicionado a querer estudar. Senão também, vai lá, que saco, aula hoje. Agora não, o cara que quer, tem um objetivo, independentemente da idade, ele consegue, com certeza. Não. Exato. Não, mas eu lembro, a minha mãe fazia muito isso comigo e eu ficava um pouco brava, mas hoje eu agradeço, um beijo, mãe, porque ela me colocava pra assistir DVD de série, tipo Friends, que eu já conhecia todos os diálogos, sem legenda, primeiro em inglês, com legenda em inglês, e depois sem legenda, e isso me ajudou muito a principalmente trabalhar o meu listening. Assim. E poder compreender melhor e tudo mais. Mas, e quais são os... pensando assim, né? Hoje a gente sabe que existem, enfim, milhões de formas de você aprender, né? A gente recentemente, mas não tão recentemente, mas assim, surgiram também os aplicativos. Agora eu vi gente aprendendo, né, com o ChatGPT, enfim, existem milhões de formas, né, de você aprender, mas quais são, enfim, os desafios, né, de você ter uma escola de idiomas e você estar inserido no mercado? Como que vocês enxergam esse cenário, assim? O professor, assim, ele é uma peça muito importante, porque ele é um facilitador. Então, por mais que tenha aplicativo, tenham plataformas, né, tem o ChatGPT, a gente é a favor dessas ferramentas, a gente não exclui, a gente está conectado também. Mas elas auxiliam no aprendizado, um não exclui o outro, na verdade. Então, a gente é da opinião que elas vieram para contribuir, não para excluir, né? Não para tirar o professor, né? E eles vieram para acrescentar mesmo, para agregar. E a gente tá nessa, né? A gente conectada. Super conectados em todas as ferramentas possíveis e imaginárias tecnológicas. Mas a matéria-prima, professor, ainda será bem importante por alguns anos aí. Espero que muitos. E também tem a questão do posicionamento, né? Hoje você se posiciona de uma maneira diferente do que, por exemplo, esses aplicativos, né? Então, tudo vai à questão de posicionamento. E quanto maior você se especializa em algo, mais difícil
de outras empresas chegarem ao nível que vocês estão, e aí tem toda uma estratégia, né, de marketing, precificação a partir disso, porque não vão chegar na qualidade que vocês estão do dia para a noite, né? É que a gente tem um bom instrutor. A gente está com uma consultoria muito boa chamada Saulo. Que está nos auxiliando aí tanto no posicionamento mesmo da marca, na parte de marketing, né? Quanto no negócio como um todo, né? Exato. Obrigada. Mas agora eu tenho uma curiosidade, por exemplo, vocês comentaram, né? Primeiro a gente começou com 4 idiomas, depois a gente foi expandindo e tal. Como que vocês decidem, né, integrar um novo idioma na enfim, carteira de cursos que vocês oferecem, no portfólio que vocês oferecem? É por demanda, as pessoas começam a pedir e aí vocês vão atrás, ou vocês acompanham? Por exemplo, eu lembro que uma época todo mundo falava assim, o profissional do futuro vai ter que saber mandarim. E aí começou um tal de todo mundo querer fazer mandarim e tal, e agora, enfim, né, é muito das influências, mas como que vocês acompanham isso, né? Como que vocês decidem, como que vocês foram integrando, né, esses idiomas na carteira de vocês? Foi tanto por demanda, né, quanto por observar mesmo o que está acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, vou citar não falando dos idiomas em si, mas, por exemplo, o TOEFL e o TOEIC. São provas que antigamente você tinha que ir até um local e fazer de uma maneira escrita, né? Nós fomos atrás lá, né, conversar para a gente ser centro aplicador. Na época não existia ainda online, não existia prova remota, mas a gente foi. Veio a pandemia, eles vieram atrás da gente para oferecer de a gente ser centro aplicador. Então, assim, a gente estava olhando já meio que um cenário que, não foi que alguém chegou pra gente e perguntou, né? Então, acho que sempre você tem que estar... Eu acho que, assim, a informação, ler muito... E a curiosidade também, né? A gente tem curiosidade sobre idiomas, né? A gente quer saber o que está acontecendo. Quando a gente colocou o russo no nosso portfólio, né? As pessoas muito... Mas por que russo? Tem um porquê. Teve uma época, logo após a Copa, né? A Rússia colocou cursos técnicos para a área de biológicas, médicos, enfermeiros e tal, cursos mega tecnológicos, mega atuais. E o nosso escritório é na rua ali do INCOR, né? Aí começaram vários médicos. Vocês têm aula de russo? Vocês têm aula de russo? Falei, Ju, nós não tentamos. Nós vamos achar professores de russo e vamos atender esse pessoal. E foi o que aconteceu. Claro que foi uma época, agora a demanda está pequena, mas foi por isso que o russo está no nosso portfólio, né? Aí foi uma demanda vindo, essa do TOEFL também, a curiosidade, né? Eu brinco que é de FBI, porque ela sabe de tudo um pouco. Ela é curiosíssima, né? Ela descobre tudo. Desde notícia fútil até coisa importante. A gente tem que usar nossas capacidades para tudo que dá, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de conversar também, né? Então, por exemplo, conversando com pais, né? A questão de ter os adolescentes, né? Com o idioma japonês, depois com o idioma coreano, eu falava, peraí, né? A música, porque, né, na nossa geração, assim, não tinha esse interesse. E agora tem o tal do K-pop, né? Que todo mundo... E os doramas, enfim, as novelas coreanas também estão super em alta. Super. Então, assim, conversando com as pessoas, você vai sabendo também de outras gerações o que está acontecendo. Então, tem que estar sempre conectado mesmo, né? E vocês? Vocês falam quais idiomas? Português, inglês, um pouquinho de espanhol. O importante é o português. A Ju é poliglota. Então, português, inglês, espanhol, italiano e um pouco de francês. Caramba. Não, ela tem muita facilidade pro idioma. E eu sou aluna da Versátil, de francês, né? Que é uma experiência muito bacana também, você tá na posição de aluna, né? Hoje, assim, me dedico totalmente à gestão, não dou mais aulas,
mas tá no papel de aluna também faz te pensar as dificuldades que um aluno tem, você se coloca no lugar do aluno, né? E daí também vem muitas ideias, até, enfim, então é bem interessante. A gente falou até disso em episódios passados, da importância de você ir vivenciar a dor e os desafios e a experiência do seu cliente, da pessoa que está consumindo a sua mensagem, enfim, do quanto é importante você estar, que nada substitui, né? Pesquisa, dados, às vezes, enfim, tudo isso é válido, é importante, mas nada substitui você, enquanto gestor de um negócio, ir lá vivenciar e sentir a experiência, a dor e a delícia, enfim, de quem está vivenciando aquilo. Isso é legal mesmo. E falando um pouco da questão dos professores, a gente percebe que vocês duas têm um casamento, né? Assim que... eu brinco muito. Eu falo pro Edu, cuidado. E que vocês têm assim, esse entrosamento, e imagino que, né, oferecendo também, né, quadro de aulas, enfim, diversos idiomas, vocês precisaram com o tempo trazer pessoas, né, para dar aulas. Hoje, qual que é a principal preocupação? O que vocês levam em consideração ao trazer, enfim, um professor, professora para fazer parte do grupo? Enfim, o que vocês consideram, até por terem esse cuidado, né, com a aprendizagem, com a metodologia e tudo mais? Acho que exatamente por sermos professoras também, uma coisa que a gente busca é qualidade, assim, né? Então, todos os professores, eles vão passar por uma seleção, passar por uma entrevista. Então, professor de japonês, nós não falamos japonês, mas nós delegamos a um professor que é bem antigo com a gente, e esse professor faz as entrevistas. Estamos precisando de professor de alemão. Então, vai fazer entrevista com o professor de alemão. E a questão do perfil, né? A gente quer que sejam pessoas que realmente amem dar aula, queiram dar aula. Não é aquela pessoa, acabei de voltar do intercâmbio, vou dar aula. Porque daqui um mês ela vai largar, vai achar outro emprego, não vai ter comprometimento, né? Isso pra gente é muito importante, assim. A gente pega professor que seja professor de verdade. Não apenas um turista, vai passar porque vou ganhar um dinheirinho porque eu estou desempregado, mas eu sou engenheiro. A hora que vier um emprego, eu vou embora. Esse tipo de pessoa para a gente não funciona. Então, a gente quer alguém que... Sempre, os nossos professores são professores bem selecionados. Esse é um dos nossos diferenciais, inclusive, até porque eu e Ju somos professoras também. Então, a gente se coloca no lugar do professor e a essência é muito ainda didática, pedagógica e, claro, tem a parte da gestão também que é importante. Mas a gente acha que uma escola de idiomas, o pilar principal é o professor. Ela tem que ser, né? Não pode... não dá para ser de outra forma, né? E tem professores que estão conosco há 8 anos, exato, desde que realmente começou, né? Então, a gente tem uma maneira de gerir também, né? Que é muito humana, exato, né? Sem deixar, né, ser humano não significa não ser exigente. Então, a gente é muito exigente, mas a gente é muito humana também, né? Então, assim, tem a equipe, os professores entram, eles ficam com a gente mesmo, né? A não ser que realmente aconteça alguma situação, mas assim... A gente trabalha muito com clareza, né? Então, quando a gente já vai contratar o professor, a gente já fala tudo que a gente quer dele, a gente já sente a essência... Né? E quando a Ju fala que a gente é exigente, eu brinco que tem semana que a gente está mais malévola, né? É verdade, mas ainda assim humana. Sim. Quando gestor, a gente precisa encarar diversos papéis, né? Tem uma linha tênue, né? De ser humano e também não deixar o pessoal subir em cima. Então, é muito difícil esse papel de gestão, né? Então, não são todas as pessoas, principalmente os profissionais que trabalham com a gente, que tenham essa sensibilidade de que estar na gestão é um desafio muito grande. Sim. De você ter que olhar todos os dias, de você ter que olhar para toda a questão do negócio e também para as pessoas. Então, exato, é muito difícil mesmo. Eu, como saí da sala de aula tem 2 anos, né? Juliana é que me ensina a ser gestora, porque ela tem paciência comigo, porque eu amo ser professora, mas fazer a gestão é outra coisa. É novo, né? É outro vocabulário, sim, é outro comportamento, né? É outro tudo.
Você tem que ter uma visão geral de tudo, Exato. né? Então, são os alunos, são os fornecedores, é a equipe administrativa. Então, você tem que... É o que você falou, né? É o todo mesmo, né? Então, é a parte humana, mas é muito difícil gerir. Você gerir o negócio e as pessoas. E essa era até uma das perguntas que eu queria fazer pra vocês. Assim, vocês colocam, né, pra essa essência professora, como que foi essa transição? Ou como que vem sendo essa transição de deixar de ser professora para ser empresária, para empreender, para, enfim, olhar para, como você falou, né, coisas que vocês não olhavam antes, entender como outras escolas vêm se posicionando, como vocês vão se posicionar, enfim, como tem sido como foi essa transição e como vem sendo, né? Eu acho que a transição foi mais forte para mim do que para a Ju, né? A Ju sempre deu aula e tal, mas sempre deu aula para ela. Ela sempre teve o negócio dela. Eu fui CLT por mais de 26 anos, né? Saí, então eu tinha eu era subordinada a alguém, né? Tinha sala de aula, dei aula muitos anos no Objetivo, que todo mundo conhece. Dei aula desde adolescente até pré-universitário, cursinho pré-universitário e tal. Então, é uma outra pegada, né? Eu sofri bastante na transição, né? Ju me ajudou muito. Porque o meu vocabulário era outro. Então, quando você trabalha com adolescentes, pré-adolescentes não muito, adolescentes e universitários, eles são mais zen, né? Mais tudo jóia, tudo bem. Professora de inglês, não é professora de matemática nem física, então é broda dos caras, entendeu? E eu segui isso por muito tempo, adoro, ainda adoro. Tenho saudades, mas não troco mais, né? Agora, né, não volto a dar aula. Olha, mas eu acho que hoje eu preferia uma sala com executivos do que uma sala cheia de adolescentes, porque me assusta. Exato, você está muito certo. Verdade. Infelizmente. Então, era amiga da galera. Aí fui para a Versátil, quer dizer, estou com a Versátil desde 8 anos, mas eu falo que a Ju levou a Versátil 5 anos praticamente sozinha, porque eu dava aula até 3 horas da tarde. E começava na operação 3 horas, né? Agora que eu tô bem, né, Ju? Tá. Super! Mas aí eu vou contar uma história de vocabulário, né? De conversa. O jeito de falar eu tive que mudar. E eu fui falar para a Gabriela um negócio que ela tinha feito errado. Eu falei, não pode isso. De repente eu olho para a Gabriela, ela chorando. Eu falei, cara, o que eu fiz de errado, né? Me tocou aquilo na hora, sabe? Aí me pôs para pensar. Falei, poxa, o meu tom de voz está diferente. Eu preciso mudar o meu tom de voz. Não é assim, né? Não é na força e tal. Isso foi ótimo ter acontecido, porque me fez reavaliar a mim mesma. Todo dia, né? A gente se reavalia. Mas este momento, para mim, foi muito crucial dentro da Versátil. Falei, nossa, eu preciso mudar minha postura inteira. E é o que está acontecendo. Você teve que ser versátil. Eu tive que ser versátil. Exatamente. E você, Gil, já que você já dá aula sobre gestão? Não, eu comecei realmente, assim, dando aulas, assim, até trabalhei em algumas escolas, mas eu nunca fui CLT. Aí depois eu comecei a dar aulas particulares por minha conta, que eu falei, né, vou ter meus alunos, eu já tinha um networking, então eu comecei a dar aula por conta própria. Aí, assim, os horários, graças a Deus, estavam lotados. E aí que eu pensei, eu vou me associar... No começo eu indicava, mas como eu percebi que tinha muita gente pedindo indicação, eu falei, por que não transformar numa empresa? Ela já nasceu empresária, Juliana. Aí eu fui, peguei alguns professores que eu confiava muito e, né, foi em forma de comissionamento e tal, mas sem ter uma empresa, né? Aí depois eu parti para a franquia, que foi eu acho que foi um passo até importante, porque você tem um suporte, né? Então, passei por essa etapa também, fiquei 5 anos nessa franquia. Só que quando eu estava na franquia, o que eu percebia? Primeiro, porque no caso era inglês e espanhol. E aí é o que vocês até que a gente estava conversando. Mas tinha gente que entrava e falava, tem francês? Tem italiano? Eu falava, se tivesse.
vocês fazem tradução? Ai, então assim, falava, tem outras necessidades no mercado, né? E por que não ter isso? E não podia ter. Então, depois nós vendemos essa franquia e eu dei um ano, dei aula e tal. Eu falei, agora de novo, vou empreender. E aí eu falei, então, não vai ser só inglês e espanhol, vai ter francês, italiano e alemão. Né? Em francês, italiano, depois alemão, enfim. Mas eu falei, vamos partir aí. E aí, pra mim também, assim, eu falo que nesses 8 anos... Todo dia tem um desafio novo, porque por mais que eu tenha passado pela franquia, eles já têm desde a parte comercial estruturada, você recebe um treinamento, a precificação já vem para você, parte de marketing já vem. Então, na verdade, eu aprendo todos os dias na Versace. Todo dia eu aprendo, né, sobre marketing, eu leio, né, a gente faz as reuniões, mas assim, eu nunca, né, não sabia fazer. Parte de precificação, tive que fazer benchmarking, ver o que o mercado estava oferecendo. Então, na verdade, também, de certa forma, foi um negócio praticamente do zero, assim. Sim. Que é diferente da franquia, assim, né? Então, tudo. E todo dia a gente aprende. Todo dia tem algum desafio, né? Que eu acho que é o que difere até de quando você é professor. Você tem uns desafios diferentes dando aula, mas quando você é empresário, tem desafios, assim... Do nada, você está estruturado para fazer... Você tem um planejamento para aquele dia, acontecem coisas e você muda completamente o planejamento daquele dia, porque eu acho que o empresário tem que saber priorizar. Eu acho que isso porque é muita coisa, então você tem que saber priorizar, né? E um dos pontos, né, como empresário que é bem legal, é não perder negócio. Então, o cara quer comprar, eu vou vender. Ele está dentro do meu ramo de negócio, então eu vou vender. Se ele não comprar de mim, ele vai comprar de outro. De outra pessoa. Então, é muito importante você ter essa visão de que de não perder negócio, não deixar dinheiro na mesa. Então, isso é muito importante. Para ser empresário, acho que é a primeira coisa, um dos principais. Exato. Sim. E a gente sempre fala, tem mercado para todo mundo, né? São Paulo, só São Paulo já é um país, né? Então, a gente trabalha muito, que a gente comentou também desse lado humano, assim, se um amigo tem uma escola muito, e ele pede uma indicação de professor, toma, né? Ele trabalha com a gente, trabalha com você. Então, acho que quando você se ajuda e de maneira natural, não forçada, as coisas vêm, né? E o networking, ele é também sobre ajudar, né? E aí você é ajudado, enfim, futuramente, mas é também sobre você movimentar outros mercados e outras empresas e tal. Tem que aprender a fazer network também. Eu ia falar isso, você é uma networker. Mas tive que aprender, eu não sabia que eu era. E isso é interessante, porque quando a gente começou oficialmente, eu falei para ele, você tem esse potencial muito, né? Eu não via isso. Eu não via, eu não enxergava. Imagina, Gil, você estava viajando. Tem. E aí, só agora, assim, acho que do meio do ano passado, eu falei, gente, sabe o que eu tenho? Mas você faz quanto tempo isso já? Que eu tô fazendo network? Desde que a Versace abriu, né? E acho que é legal, bacana essa parte do empreendedorismo, que é você se descobrir, né? Você descobrir várias personalidades dentro de você, né? E descobrir ferramentas e recursos dentro de si que você antes não precisava usar, mas que agora você usa e coloca em prática. E de fato... faz, né? E coloca ali para fazer acontecer, assim. Isso o que eu acho muito interessante do empreendedorismo todo dia é diferente. Você se redescobre todos os dias. Você acorda e fala, o que vai acontecer hoje, né? Diferente da sala de aula, que eu falei para você acaba virando não um robô, mas assim, eu já sabia a apostila inteira, o número da página, o que o cara ia me perguntar, qual questão que ele ia parar para ter dúvida. Você já sabe de tanto que você dá aquilo. Você fala, cara, agora aqui vamos dar um tempo que ele vai perguntar isso. Pá, batata, perguntava. Qual é o desafio? Eu me amo ser professora, tá? Mas assim, chegou um momento que eu falei, putz, eu não estou agregando nada. Eu estava, claro, você está sempre agregando,
mas é diferente de empreender, né? É muito gostoso. E você sabe que, você falou, eu não estava agregando nada, mas eu tive professores, não só de idiomas, mas que fizeram muita diferença na minha vida e que hoje são, ainda são, mesmo na faculdade, mas mesmo até no colégio, foram referências em momentos muito importantes da minha vida. E eu acho que isso é um dos presentes, assim, da profissão de professor, que é você impactar, às vezes, pro bom e pro ruim. Tem muita gente que tem, sei lá, traumas, enfim, com professores, mas é você impactar positivamente. Então era legal. Na vida de uma pessoa, né? Eu recebo muitos recadinhos no Instagram. Ai, professor, você foi minha professora, não sei o que, não sei o que, agora eu tô fazendo isso. Né? Claro, eu recebo com o maior calor humano. E tenho alunos que agora são homens, que trabalham no mundo corporativo e nos procuram para dar aula nas empresas. Exato. Marca pessoal desde sempre, né? Desde sempre. É a confiança que tem, a confiança, né? isso é muito legal também. É a confiança. Eu sempre agradeço. Gente, obrigada por ter me procurado, porque poderia ter procurado qualquer outra escola. Mas aí fica um vínculo que eu nem imagino. É aquilo que você fala, você deixa a marca que você nem imagina. E não tem nem como lembrar de todo mundo. Não tem. Sim, é muita gente. E como empreendedor, você também ensina, você também marca. Isso eu acho interessante porque há 2 semanas, uma pessoa que trabalhou comigo na franquia, um professor, eu era o chefe dele, ele foi aprovado no vestibular do São Francisco, está seguindo outro caminho, né? Então vai fazer direito e tal. E eu falei, parabéns, né? Você merece. Você não tem noção do impacto que você causou na minha vida. Você foi uma chefe maravilhosa que, né, influenciou o meu pessoal e profissional. E aí eu falei, nossa, né? Porque assim, eu tinha feedback dos alunos, mas eu tive, na verdade, de um colaborador, de um funcionário, né? Então você também impacta, né? As pessoas que você está trabalhando, enfim. Então você também ensina e aprende todos os dias, né? Uma frase que eu costumo falar muito pro time da agência é: hoje a gente dedica as melhores horas do nosso dia ao trabalho. Então, o que você faz aqui dentro e como você impacta as pessoas aqui dentro conta muito. Então, se você tem um ambiente agradável, se você trabalha com colaboração, respeito, ética, profissionalismo, tudo isso conta e impacta no que as pessoas vão fazer a partir dali, sabe? Então, é muito legal esse efeito também de você contaminar pro bem, né? De você, de fato, ter um impacto positivo na vida de uma pessoa. É muito gostoso isso. E o chefe tem aquele estigma de ser ruim e tal, então é bom ouvir esse tipo de coisa, né? A gente tá falando muito de professor, aluno e tal, mas eu imagino que hoje existe um mercado que seja até bastante grande para vocês, que é do público corporativo, ou até mesmo das traduções e tal. Como que vocês se inserem nesse mercado? Como que vocês também fizeram esse passo dentro da Versátil? A gente trabalha com todos os tipos de traduções, desde tradução simples até tradução juramentada, né? Então, quando a gente vai apresentar a Versátil numa empresa, obviamente, eles nos procuram por causa de aulas, e aí a gente já oferece as traduções. Já fizemos traduções muito legais, versões de livros da ONU, tradução de livro de pessoas da ONU. Fizemos uma tradução simultânea no Rio de Janeiro, do italiano, muito, assim, muito legal. A tradução juramentada, o pessoal no Brasil não sabe muito o que é. Sempre que eu falo juramentado, como assim? A juramentada... Só sabe quando precisa usar. Exato. Não tem porquê também, né? Mas, assim, é aquela tradução que precisa no cartório, de coisa de lei, de juiz e assinatura de cartório e tal. É uma tradução mais diferenciada. E a gente tem uma equipe muito legal e são poucos os tradutores no Brasil juramentados, porque é uma profissão que precisa ter concurso público. E tem mais de 15 anos que não tem concurso público. Aí eu falo que daqui a pouco tá todo mundo velhinho e não vem não vem mais uma leva, né? Então, essa tradução juramentada sai bastante, a gente oferece, tem uma demanda grande, mas estamos começando a ficar preocupados porque não tem concurso para a tradução juramentada. Mas a tradução é um negócio que a gente gosta, é difícil, não é fácil, porque as empresas são muito detalhistas com relação à tradução. Dentro dos nossos serviços, eu acho que o mais chatinho é a tradução, é muita responsabilidade. Sim. Né? Você passar algo do português para o inglês ou vice-versa, ou do alemão, enfim.
porque são culturas diferentes, né? E a gente lida também com traduções aqui, e, por exemplo, a língua espanhola, você tem milhões de derivações, né? Esse é o espanhol da América Latina, do Peru. Esse aqui é o da Espanha, esse aqui... Então, existe também essa... se você colocar um espanhol para um peruano, ele vai notar muito as diferenças e tal, e aquele texto não vai fazer sentido para ele, né? Então, eu imagino que tenha todo esse cuidado também, toma né? muito cuidado, é um negócio muito sensível, essa é a palavra. E às vezes, assim, né, traduções de casamento, é pessoa que tá num processo de cidadania. Então, assim, não pode ter erro. Um erro num nome pode ferrar. Pode acabar com a vida da pessoa. Então, é muita responsabilidade. Mas a gente adora. Não, e falando em traduções, existe até aquele ditado termo que fala, se perdeu na tradução, e muitas coisas, às vezes, né, na tradução não bem feita, você acaba se perdendo. E no dia a dia de vocês, assim, né, tanto na parte de histórias e tal, vocês têm alguma história engraçada, enfim, alguma coisa que já aconteceu com relação a isso? A gente tem uma história engraçada até entre a gente mesmo, né? Vou deixar a Elaine contar. A gente foi fazer fechar um negócio numa empresa japonesa, na Panasonic? Era Panasonic? Não. Era outra não vou lembrar o nome. E eu, bem no começo, não entendia de mundo corporativo nada, né? Eu falei, vamos. Chegamos lá, uma mesa gigante. E antes disso, na verdade, era uma empresa que segue bem os critérios japoneses. Então, você tinha que passar por um treinamento antes para saber como que você atravessava dentro da empresa, a rua. Você tinha que pegar no corrimão da maneira X. Era tudo bem detalhadozinho, né? E era até para fazer uma tradução simultânea. Era para fechar uma tradução simultânea de japonês para o português, né? E aí, uma mesa gigante... Então, sentamos, todo mundo sentado ali e tal. E eu, nossa, o que vai acontecer aqui? Chegou o presidente, um japonês. Todo mundo levantou, até a Jui não me avisou. E eu fiquei sentada. Todo mundo... Aí eu olhei a Ju, levanta. Eu falei, ai, meu Deus, tem que levantar. Mas eu fiquei tão sem graça, porque o empresário lá, o CEO, né? Tipo, olhando pra mim e falando assim, não vai levantar? Não, mas isso, assim, eu acho que é legal, assim, pra falar das diferenças culturais, né? Não é só o idioma, né? Exato. E a gente também, porque que nem a gente falou, a gente não sabe todos os idiomas que a gente dá aula, não conhece todas as culturas. Então, assim, né, eram japoneses natos mesmo, tinham os que eram os brasileiros também, mas eu também não sabia como me comportar. Não, mas ela se ligou rapidamente, né? E eu fiquei lá. E ela... Foi engraçado. Meu coração bateu na boca. Falei, gente, o que eu tô fazendo sentada? Não, eu vou contar uma história sobre o Saulo até. A gente estava em Londres, viajando há uns anos atrás. E eu, enfim, era o último dia da viagem. E a minha tia tinha me pedido, me traz um guardanapo decorado e tal. E não sei o que. Eu falei, putz, guardanapo? Onde é que, né? O que eu vou achar aqui de guardanapo legal para trazer de presente e tal? E a gente tava na última noite, eu comecei a ir de lojinha em lojinha, aquelas lojinhas de souvenir, pedir o tal do guardanapo. E aí eu falei, Saulo, vamos se dividir aqui, porque era uma rua cheia de lojinhas, vamos se dividir aqui, você vai em umas, eu vou em outra, e pedir o tal do guardanapo. Aí o Saulo falou, tá... como é que fala guardanapo? Eu falei assim, é napkin. Aí ele, tá bom. E aí tava um frio, assim, o Saulo de mochila, gorro, jaqueta e tal, com essa cara dele aqui. Ele tava com um barbão, assim. E aí ele começava a entrar nas lojas e o pessoal olhando torto pra ele. Daí eu cheguei perto assim e falei, Saulo, o que você tá falando? Ele, eu tô chegando pras pessoas e falando, kidnapping? Que é sequestro. Então, você imagina um cara desse, barbudo, de touca, chegando nos lugares e falando, sequestro. Daqui a pouco a polícia ia aparecer lá, né? Não nada. Não, muito muito bom, você não esquece muito jamais. boa. Né? Agora virou a brincadeira, né?
Não, a gente adora falsos cognatos, assim, ou essas coisas que acontecem, porque é muito interessante essas confusões que acabam dando, né? Eu falo que, por exemplo, no italiano, é uma história real também. Quando você fala que uma pessoa é uma graça, quer dizer que ela é bonitinha, né? Assim. E no italiano, o graça significa gorda. E aí era uma menina magrinha, minha mãe falou: graça, que graça! E aí, não, mas ela é magra, né? Rolou uma confusão por causa da palavra graça, né? E o próprio tchau, né? Que a Katê falou no começo. Tchau, você fala pra quando você chega também, né? Não é só quando você vai embora. Então, eu peguei só 2 exemplos, mas existem milhares, assim, né? E nos outros idiomas também, né? Espanhol tem bastante também, né? Espanhol exato, é muito legal. Idiomas é muito legal, a comunicação é muito legal, né? Eu falo que o pessoal fala, mas aprender outro idioma é tão difícil. Falei, gente, dentro do Brasil, a gente às vezes não entende o que a pessoa está falando em português, né? Você vai para o Nordeste, você fica 1 dia e meio para entender o que a pessoa está falando. Rama ali, rama, você fala, e é português. Português de Portugal ainda. Verdade. A gente fez uma reunião com o português de Portugal. Você tem que se concentrar bastante, né? Porque realmente a pronúncia... E eles são formais, né? Não obstante achei tão bonito, né? Mas é no dia a dia, assim, né? Não obstante né? Eles falam bastante. E eu lembro, essa coisa da cultura, eu lembro também uma vez em Portugal, eles são muito literais, né? Tem até, enfim, aquelas piadas tal, pejorativas, mas enfim, na verdade, eles são muito literais. E aí eu lembro que eu cheguei numa cafeteria e eu falei assim, oi, tem café? E ele falou, ora, pois, isso na cafeteria? Tipo, vai ter o quê aqui, minha filha? Então, não, é muito bom. Muito legal essas curiosidades. Gente, tem muito assunto, né? Ficaria aqui horas falando com vocês, mas acho que foi um prazer receber vocês. Deixa eu contar uma história dela, vai. Claro. Ela tem que falar isso. Ela contou pra mim, eu fiquei tão emocionada. Não conta. Não, foi ano passado, né? Foi a uma festa de uma amiga minha. E aí, não estavam apresentando lá pro pessoal da festa. Essa é a Juliana lá da Versátil. Você que é a Juliana da Versátil? Sou eu, a Juliana da Versátil. Vem cá. Ela que é a Juliana da Versátil. Chamou outra pessoa, ela que é a Juliana da Versátil. Falei, nossa senhora, né? Estamos ficando conhecidas, né? Porque assim, acho que quando a gente começou lá atrás, assim, a ideia sempre foi oferecer um bom serviço, né? Enfim, a gente crescer ano a ano. Mas assim, nunca foi ser, né, conhecido. E nessa festa eu levei um susto, na verdade. Falei, gente, eu sou conhecida, não tô nem sabendo. Porque tinham vários alunos e eles muito empolgados, todos com a aula. Então, por isso que eles quiseram apresentar, né? Ela que a Juliana... Aí eu fui contar pra ele, nossa! E aí a gente ficou super feliz também, né? Com esse reconhecimento. Mas eu falo muito aqui que quando você assume um cargo, né? Enfim, um cargo de diretoria, de liderança e tal, numa empresa, você ganha um sobrenome corporativo. Que é isso, você não é mais a Juliana Fusaro, você é a Juliana da Versátil, você é a Elaine da Versátil. Então, você acaba carregando mesmo o nome da sua marca com isso. E é poder de marca também, né? Porque você tá levando esse nome e dentro daquele público você já é conhecida, né? Então você tá alinhando a marca corporativa e sua marca pessoal. Exato. Sim, com certeza. Elaine e Gil, o que vocês não estão tentando, estão fazendo em 2024? Bom, eu comecei 2024 mudando postura profissional mesmo, né? Dia 2 de janeiro eu falei, Ju, eu vou mudar completamente minha postura não de tratar, mas de ver, né, a operação. E todo dia eu acordo e falei, bom, nós vamos hoje fazer diferente. Desde olhar mínimos detalhes até o jeito de falar também, que isso é uma constância, eu estou sempre me policiando, né? Então, isso para mim está muito forte esse ano. Olhando detalhes, coisas que eu fazia, que até ontem a Juliana falou, você já não faz mais. Algumas coisas que não vem ao caso agora, né? Que eu mudei completamente e isso para mim esse ano vai ser muito forte. Eu não estou tentando, eu estou fazendo mesmo. E eu, assim, a empresa, né? Enfim, a gente está fazendo coisas que a gente também nunca tinha feito, né?
Então, a parte de fazendo a consultoria, né? Com a Camelo fazendo um marketing mais amplo também, né? Não só Google Ads. O marketing não é só isso, né? Enfim, então a gente está repensando muitas coisas no negócio mesmo, né? Que nem a gente conversou no começo em questão de plataformas, de inteligência artificial. Então, acho que a gente entrou... Todo ano que passa, né? Você reflete sobre o ano anterior, faz um planejamento, mas esse ano essa transição, essa chavinha tá maior. E eu acredito muito em energia, acreditamos, né? Então, a Versátil está no seu 8º ano, então ela fechou um ciclo de 7 anos e ela agora, olha, até me arrepiei, gente, ela agora vai começar uma outra Versátil, né? Mais estruturada e com sangue nos olhos. Muito bom, gente. É um super prazer ter vocês aqui. Foi ótimo conhecer. Gente, sigam as redes sociais da Versátil. Vocês vão poder conhecer um pouco mais do trabalho delas. E obrigada. Vocês A são gente sempre que agradece bem-vindas. muito. Obrigada. Gente, então esse foi mais um episódio. Se vocês quiserem acompanhar a gente, sigam o nosso Instagram, Não Existe Tentar. E a gente também tem episódios de 15 em 15 dias no nosso Spotify, no nosso canal do YouTube. Acompanhem por lá. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.